Tá bom, tá bom, obrigado. Mesmo. Bem, irmãos, nós iremos ler no livro de 2 Reis, aliás, 1 Reis, capítulo 2. Então, 1 Reis, capítulo 2, de 1 a 12. Então, 1 Reis, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Nós vamos falar sobre o que semeamos hoje, colheremos amanhã. Então, esse é o nosso assunto. O que semeamos hoje, colheremos amanhã. Antes de falar desse assunto, nessa narrativa do livro de Reis, gostaria só de mencionar um pouco sobre a história desses dois livros, o livro de Reis, e o primeiro e o segundo. Esse era um livro só, certo? Como também Crônicas, né? E o propósito, o objetivo do cronista, de quem escreveu os livros, neste caso aqui, do livro de Reis, os 2 volumes, tem o objetivo desde o início, de comunicar por que Israel foi para o exílio. Então, essa é uma história, a história dos reis, comunicar ao povo, um dos propósitos, aliás, o maior deles, é comunicar por que Israel foi para o exílio. Tanto o Israel do norte, né, como vemos, as 10 tribos do norte, como também de Judá. Então, é uma explicação, vocês vão ver aqui que muitas brigas, muitas guerras, muitos problemas, certo? A gente vê nesses livros. Então, o propósito é descrever o fracasso da nação. E como nós vamos ler o livro de Crônicas, futuramente, algumas narrativas, tanto o primeiro livro quanto o segundo de Crônicas, o primeiro volume também se encaixa dentro da visão de primeiro e segundo reis. Mas o segundo volume de Crônicas tem o objetivo de, além de ensinar o fracasso, tem a intenção também de dizer como eles poderiam retornar. Então, não são apenas histórias, tem um propósito de explicar o fracasso e também explicar como o povo poderia retornar. Lembra que Zacarias está dentro do contexto do livro de Crônicas, certo? Inclusive, o livro de Esté está dentro do livro de Zacarias, né? Aquele acontecimento. Claro que não é mencionado, mas é naquele período. E sempre dizer assim, olha, vocês fracassaram como povo da aliança e por essa razão vocês foram para o exílio. Mas Deus também apresenta os meios e os recursos para ensinar como o povo poderia retornar, recomeçar com o Senhor. E esse livro retrata bem isso. O que semeamos hoje, colheremos amanhã. O que Israel colheu na sua história, ou melhor, semeou na sua história, ele colheu depois também na sua história. Então, o que nós plantamos hoje, vamos colher amanhã. Isso é verdade, não é? A gente vê isso até no nosso dia a dia de vida, na nossa sociedade, não? Então, vamos ler aqui, capítulo 2, de 1 a 12. Diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi,
deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Continuando. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o fez aos 2 comandantes do exército de Israel, Abiné, filho de Ner, e Amassá, filho de Jeter, os quais matou e, em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faz-me, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que as suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usará de benevolência, e estarão entre os que comem à tua mesa. Porque assim, se houverem comigo, quando eu fugi por causa do teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Semei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que maldissesse com dura maldição no dia em que ia a Manaim, que Manaim é campamento de anjo. Porém, ele saiu a encontrar-me comigo junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas, agora, não o tenha por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que lhe has de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33 anos. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos porque temos aqui uma narrativa, uma história longínqua, distante de nós, mas é revelação, é Bíblia, é a tua palavra. Então nos ajude, Senhor, a entender esse processo de que tu és o Deus que julga aquilo que o homem semeia. Por isso, ó Deus, nos dê graça para semearmos aquilo que é bom, que é agradável, para colhermos aquilo que é bom. Ó Deus, nos dê graça, nos dê bondade no nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, irmãos, aqui estamos no início do livro de Reis. Teve uma tradução bíblica, que eu não me lembro qual a tradução no momento, que foram traduzir o livro de Reis, e aí os tradutores não traduziram o livro de Reis, porque o livro de Reis tem muitas guerras.
E também o livro de Samuel, né? Tem guerras, e aí os tradutores não traduziram para um país porque o povo lá gostava muito de guerra. Imagine, né? Se traduz isso, aí é problema, né? O povo tem esse espírito de guerra, de guerrear, né? Pois bem, aqui nós encontramos, nessa longa narrativa do livro de Reis, esse é o livro que dividiu o ministério de Elias pelo meio, né? Um dos grandes profetas, né? Então é bem um corte ruim, né? Porque foi um corte no ministério de Elias. Quem fez isso foi a Septuaginta grega, que fez esse corte dentro da estrutura da Septuaginta, que a gente usa as nossas Bíblias atualizadas. A Bíblia brasileira, de maneira geral, com esse corte no livro de Reis do ministério de Elias. Você pode ler até o final. Bem, irmãos, aqui nós temos o fim de uma vida, a vida de Davi, rei durante 40 anos, e o começo de uma nova pessoa, de um novo personagem chamado Salomão. E só a caminhada dele, um pouco da jornada de Salomão, ele assumiu o trono em tempo de paz, porque Davi, durante o período do seu reinado, foi um período de guerra, onde ele dominou os inimigos em volta, depois que ele assumiu o trono, durante os 33 anos como rei em Jerusalém. Então, muitos reis trouxeram coisas para Davi, daquela região. Salomão assume um reino de paz, um reino de prosperidade, um rei que desenvolveu a nação e, particularmente, a tribo de Judá. Nós vamos observar que os impostos desse rei Salomão foi mais para as 10 tribos do norte e para a tribo de Judá, que era dele, os impostos eram desse tamanho, né? Interessante, né? Vamos extorquir o povo, né? De lá, de cada um. Então, nós vemos que a conclusão da vida desse homem, chamado Salomão, não foi muito boa, né? Você observa que a conclusão da vida dele foi adorando, né? Ou servindo os ídolos que as suas esposas introduziram em Jerusalém. A gente observa bem diferente do rei Davi, completamente diferente. E o livro vai estabelecer que esse é um problema que vai continuar em Israel por longo e longo tempo, até o exílio. Interessante, né? Aquilo que a gente lança hoje, que a gente semeia hoje, nós vamos colher daqui a alguns anos. Normal na vida. A idolatria de Salomão. As mulheres começaram essa ideia dentro de Israel. Então, a gente vê esse desenvolvimento da idolatria de Israel já com uma semente embrionária. Claro que Davi tirou muito disso, não tinha idolatria, o templo, mas veio para dentro da elite, veio para dentro do palácio. Então, não era apenas algo externo, da periferia, né? Era dentro do palácio. Ele teve muitas mulheres, né? Então, isso foi minando a vida da nação, e a gente vê lá no final, no período do exílio, em 586, 87, a gente dá para observar que nem Isaías pregando, nem Jeremias pregando, nem Ezequiel pregando, tudo isso não resolveu mais o problema da heresia dentro do coração do povo judeu. E nós lemos aqui que não faltará sucessor. Lembra? Lá na frente, nós vamos ver no final, que Deus disse, basta, eu vou deixar apenas um tronco, um rebentozinho, e a dinastia está aqui encerrada. Ele diz aqui, não faltará, se obedecer os meus mandamentos, não faltará ninguém para assumir no trono. Mas nós vemos que depois da queda de Jerusalém, ficou só o tronco.
pregado por Isaías, pregado por Zacarias, que eu mencionei para vocês, e hoje surgiu um troncozinho, um rebentozinho da dinastia de Davi, quando Jesus Cristo nasceu. Interessante, né? E foi algo pequenininho, né? Nasceu em Belém, a região de Davi. Então, por causa dessa questão do mal do povo em adorar ídolos. Pois bem, a gente pode observar a caminhada dos reis de Judá. Eles sempre, alguns faziam alguma coisa boa, mas depois vinha outro e... Se você observar, no livro de Crônicas, como também aqui, nós vamos observar que tudo que o cronista faz, ele narra alguma coisa boa que o rei fez, mas lá na frente ele coloca um erro que ele cometeu. Ele diz o erro que ele cometeu. Você olha assim, Ezequias, o talentoso rei Ezequias. Puxa, foi um rei maravilhoso. Foi, mas você vê que ele era extremamente egoísta. Egoísta, né? O povo quis pacto com o Egito ou com a Síria, contra a Babilônia. Ninguém fez um pacto com Deus. Ninguém fez pacto com Deus. Então a gente observa na vida até do talentoso rei Ezequias. Pois bem, então isso aqui é o pilar desse princípio. Aquilo que você semeia hoje, você vai colher amanhã. Isso é normal. Então, no dia da coroação, né, logo depois, né, a coroação vem logo. Então, a coroação de Salomão, Davi dá instrução para ele. Davi dá as instruções para ele. E as instruções é andar pelos caminhos do Senhor e pede para ele ter coragem, e aí ele descreve o que é andar nos caminhos do Senhor. É obedecer uma revelação que está escrita. Ele vai descrever os teus mandamentos, teus estatutos, seus juízos, suas ordenanças, tudo que está na lei deve, de fato, ser cumprido. Observa na Escritura que alguns reis na história aqui, eles cumpriram realmente os mandamentos de Deus, mas também depois fracassaram. Às vezes eles cumpriam, mas deixavam o povo viver aí na vida de idolatria, né? Não faziam correções na vida do povo. Então aqui foi o apelo, olha, para tu ser bem-sucedido como rei, você precisa observar os mandamentos do Senhor. Então, se queremos colher alguma coisa boa, nós precisamos semear guardando os mandamentos do Senhor. Não há nada que possamos usufruir ou ter se não guardarmos os mandamentos do Senhor. Nós podemos até ser bem-sucedidos em algumas áreas, podemos conquistar até algumas coisas, mas ser bem-sucedido para Deus, não seremos. Então, a grande necessidade nossa é andar de conformidade com os mandamentos do Senhor. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vemos, até na leitura de hoje, nós vemos que sempre existe a instrução para fazer aquilo que o Senhor realmente deseja de nós. Então, foi dado a Salomão. Tenha coragem, ele era jovem, né? Tenha força, guarde os mandamentos do Senhor, cumpra as ordens do Senhor. Porque o que você semear hoje, você vai colher amanhã. Então, o que ele semeou, ele colheu. Ele pediu, no seu período, só como exemplo, ele, novato, quando logo assumiu o trono, e disse, olha, como é que eu vou administrar essa nação? Né? Como é que eu vou fazer para conduzir esse reino tão grande? E ele fez certo, foi buscar sabedoria, foi orar a Deus. E ele pediu sabedoria, não pediu destruição dos inimigos, nem pediu riqueza, né? Mas pediu sabedoria para dirigir a nação. E Deus, de fato, concedeu muita e bastante sabedoria.
mas também lhe deu riqueza, lhe deu fama. Mas ele deveria ter pedido uma outra coisa, que foi o que ele reconhece depois. Ele não pediu o que ele refere como, diz que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Esse foi o problema dele. Ele disse, o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Então, irmãos, a maneira que devemos semear a vida é temer a Deus. Às vezes nós tememos que o nosso nome seja criticado, que as pessoas falam mal de nós. A gente fica preocupado com essas coisas, mas nós devemos estar preocupados é o que Deus acha de nós. Se nós estamos agindo com temor ao Senhor. Eu não faço isso porque eu temo o Senhor. Eu quero guardar os seus mandamentos. Eu quero obedecer a sua palavra. Então aqui é a instrução de Davi, de um pai para um filho. Filho meu, obedeça os mandamentos do Senhor. Então Salomão, a princípio obedeceu os mandamentos do Senhor, mas no final não era mais o mesmo. Não fez isso prontamente com sabedoria. E aí ele promete, olha, se tu agires assim e os teus sucessores agirem do mesmo jeito, vai ter gente para sentar da tua dinastia, da nossa dinastia, para sentar no trono. Mas lembre, chegou um momento na história de Israel que não tem dinastia. E até hoje não tem. Mas futuramente terá um rei. Incrível, né? Porque sempre a ideia da revelação bíblica é de rei, né? De um rei sentado num trono e governando. Então essa foi a revelação dada a Davi, lá em Samuel, e reafirmado com Salomão, e na sequência via os profetas que haveria sucessores no trono de Davi, caso eles obedecessem à lei de Deus, eles guardassem os mandamentos. Então, nós vamos observar claramente que aquele que obedecia à palavra de Deus era recompensado. A leitura vai dizer isso. Aqueles reis que obedeciam eram recompensados. Mas aqueles que não obedeciam viam os inimigos contra eles. Então, era o que eles estavam semeando, eles estavam colhendo. Por isso, a gente observa hoje, por que a nossa nação hoje é uma nação tão imoral? Né? Foi no passado. Né? Foi no passado. Não é hoje apenas, é o que foi lançado anteriormente. Então, as bases da imoralidade não nasce hoje, foi algo que lançamos algum tempo atrás. Só como exemplo, quando a gente faz uma leitura do período dos anos 60, principalmente com a música dos Beatles, que foi famosa no mundo inteiro, né? Aquele processo daquela música, é o que diz os filósofos, teólogos, pensadores, que foi os passos do declínio. Né? Como é a ideia de quê? De não faça guerra, né? Pratique o amor, a ideia do amor livre. Olha o resultado que deu. Está aí. Esse é o princípio. Né? Eu lembro que, alguns anos atrás, no mundo brasileiro, evangélico, quem fazia música eram pessoas que entendiam de teologia. Não era a pessoa que entendia de teologia. Hoje não é mais, é alguém que tem uma voz bonita e que sabe cantar. Aí sim, aí bota umas melodias que xinga mais a Deus do que qualquer outra coisa, né? Então, observe que isso não vem de hoje. Isso foi semeado lá atrás. Nós estamos colhendo os frutos hoje. Podemos observar uma outra coisa. Uma geração um pouco atrás, anos 60, 70, os pais corrigiam severamente os filhos. Alguns de maneira exageradas, né? Espancavam, não disciplinavam. Mas hoje não fazem mais isso. Hoje os filhos não são mais corrigidos. O resultado é que nas escolas ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta. E o que aconteceu? Foi em algum momento que os pais deixaram de corrigir os seus filhos. E aí esse é o problema.
Então, o que semeamos hoje, vamos colher amanhã. Essa é uma das coisas muito comum hoje no mundo. Nós esperamos que o mundo dê certo, né? O mundo não vai dar certo. Essa coisa não vai dar certo. Não tem como dar certo, certo? Então, o que nós semeamos hoje, vamos colher amanhã. Observe a política do Brasil, né? É uma coisa absurda, né? Hoje você vê um político que estava brigando com outro ali, aqui nos municípios do Brasil, né? Tá brigando os dois, daqui a um dia estão de mãos dadas, né? Que história é essa, moça? Não, porque tudo é conveniência, ninguém tem valores, não, ninguém tem princípios. Então, há uma banalização de tudo. Ninguém tem mais palavra empenhada, palavra dada. Isso não tem. Perdemos até o valor, até a ideia de certo e errado hoje. Então, por isso, o que semeamos algum tempo atrás, vamos colher. Eu posso imaginar uma geração de hoje que cria os filhos à vontade, ao seu bel prazer. Quando eles casarem, qual é a geração que vem? É um absurdo, né? É insuportável isso. Então, lembre, o que semeamos hoje, vamos colher amanhã. Mas o que nós precisamos fazer é sempre obedecer à palavra do Senhor. Os registros da palavra do Senhor é para ser obedecido. E a revelação bíblica é para ser aprendida e para ser praticada. Exercite aquilo que aprende, né? O exercite aquilo que aprende. Então, isso é uma necessidade nossa. Então, como poderemos dar certo? Semear aquilo que é certo. Praticar aquilo que é certo. Aí vamos colher aquilo que é certo. Se semearmos o errado, vamos colher o errado. Não há como você colher outra coisa, a não ser isso. E aí tem outra coisa que Davi vai dizer no seu reino. Falando disso, parece que ele mudou, mas não. Aqui a ideia, no verso 5, também não é de separação, é de ligação aqui. Assim, também tem uma coisa de justiça. Está vendo? Uma coisa de justiça. Davi vai falar agora que tem umas coisas pendentes aí que precisam ser resolvidas para que o teu reino não tenha problema de sangue aí. Onde se encontra isso? Se encontra isso lá no livro de Gênesis. O primeiro assassinato, né? Quem derramar sangue inocente, o seu sangue será derramado. Está lá. Então, aqui nós vemos essas pessoas derramaram sangue e aí o julgamento foi bem aplicado em alguns casos, né? E também a palavra empenhada. Começando com quem? Começando com Joabe, que em dia de paz matou 2 comandantes. Quando ele assume o trono, né? Davi fala a Salomão e diz, olha, quando tu assumires o trono, tem essa pendência aí de Joabe que você vai ter que resolver. Em outras palavras, passe ele ao fio da espada. Parece um absurdo, mas é a lei. É a lei e deve ser cumprida. Para quê? Para que a justiça seja satisfeita. Seja satisfeita. Então, senão o rei de Salomão estaria sobre maldição. Faça, execute, cumpra. Então, aqui em outras palavras, era obedecer os mandamentos do Senhor. Ele está dizendo, olha, veja como é a prática disso. Nós vamos encontrar isso também nas cidades que eram amaldiçoadas, certo? Por julgamento divino, cumpra, execute a minha palavra. Então, Joabe recebeu a sentença. Olha, irmãos, quando a gente observa o mundo moderno hoje, as pessoas roubam, matam, fazem tudo o que podem fazer com a sua maldade e nada acontece. Nada acontece. E nós achamos que, aos olhos de Deus, a humanidade está sendo aprovada. Contrário. A humanidade está sobre a ira de Deus, como diz lá em Romanos. Né?
Por isso que essa é uma coisa que Deus faz justiça. Derramar sangue inocente recebe a sua sentença. E aí ele disse assim, né? E também ele diz, olha, aí tem também os filhos de Basilai. Interessante. Lembra quando Davi, lá em Samuel, estava fugindo de Absalão? E aí Basilai e os seus filhos, Davi no deserto, muita fome, né? E aí ele ajudou Davi com comida, com cama para o povo, ajudou realmente. E aí Salomão, né? Davi dizendo para Salomão, tu arruma um emprego lá no emprego federal. É isso que ele está dizendo, né? Um emprego, né? Para ele, porque realmente ele usou de bondade, ele usou de misericórdia, de benevolência para com o meu povo, a guarda real e todos aqueles que estavam com ele. Então, está vendo? O que semeou sangue, colheu o quê? Morte. O que semeou ajuda, colheu o emprego federal, olha de outras palavras, né? Colheu bênção. Então, o que semeamos hoje, colhemos amanhã. Eu soube de uma informação que domingo, depois da nossa sessão, muito interessante, fantástica. Não vou dizer nomes, não vou dizer nada. Eu vou até pedir permissão futuramente à família, quer dizer, as pessoas envolvidas, para fazer um artigo disso, né, com nomes fictícios, outros nomes. Mas teve um rapaz na nossa região que tinha um sítio para vender. Um sítio, ele estava passando privações, e aí resolveu vender o sítio, leiloar o sítio, mais ou menos por uns 100 mil. Uns 100 mil. E aí ele foi leiloar o sítio. E alguém soube disso e disse assim, eu vou comprar 5, pela Loteria Federal, o sítio valia uns 100 mil. E aí ele disse assim, olha, se a senhora que comprou as cartelas disse, se eu ganhar, o sítio será seu, quer dizer, do dono. Interessante, né? Rifar, era rifa. A rifa, né? Disse assim, eu vou rifar aí o sítio, e a mulher que disse, eu vou comprar aí umas 3, 4 cartelas, e se eu ganhar, o sítio é seu. Eu te dou, o sítio fica para você. Interessante. Aí você me pergunta, quem ganhou o sítio? A mulher. E o sítio ficou para o dono. Pagou a dívida dele. É interessante. Está vendo? O que essa pessoa semeou, ela vai, em alguma proporção, ela vai colher depois. Para a nossa capacidade mental hoje, era dizer, mas é burra. Como é que é burra desse jeito? Dá pelo menos a metade, vende a metade, já seria uma bondade enorme. Mas não. Esse é o desprender, é o esvaziar de si mesmo. Para nós hoje, era dizer assim, mas rapaz, que ignorância, que besteira, rapaz. Como é que você faz uma besteira dessa? Não é extraordinário? Foi o que esse homem fez. Diz que ele botou cama, deu tudo para Davi, ele alimentou a guarda real, todas as pessoas que estavam. Qual foi a consequência depois, quando o próprio rei Davi já estava morto? Foi a família, a descendência dele, recebeu o quê? Recebeu uma bênção maravilhosa, né? Participar de todo aquele governo de Salomão, né? Não vai gostar. Que vai dizer, mas rapaz, ainda tem os contornos de tudo isso, né? Isso é verdade. Aí tem outro acontecimento aqui, que o que semeia, colheremos, né? Que semeamos hoje, colheremos amanhã, é Simei. Lembra dele? Ele era aquele que, quando Davi ia passando por um vale, ele ia pela parte montanhosa, zombando de Davi e amaldiçoando Davi. Mas Davi diz assim, olha, ele não é culpado de sangue, né? Só foi de amaldiçoar, né? Só de maldição.
Mas nós vemos que lá na frente o próprio Simei, né, Salomão não quis, olha, eu não vou te executar, não. Mas disse assim, ó, tu fica em Jerusalém, não sai daqui, não pode sair daqui não, tem que ficar aqui. Davi não quis, aliás, Salomão não quis sujar suas mãos de sangue logo no início. Você fica aqui, não saia daqui. Porque se você sair daqui para outra cidade, já sabe, né? Morte certa. Tá bom, aí. O cara fingiu privilegiado, né? Amaldiçoou o pai do cidadão, né? E não deu nada, nem ajudou. Mas um belo dia, se eu não me engano, ele foi para... Uns escravos dele fugiram e ele... Foi a jumentos. Também escravos, pessoas fugiram e ele foi atrás. E aí, quando voltou, bateram no ouvido de Salomão, aqueles dedos duros, né? E aí, saiu. Como Salomão tinha dado a palavra, ele foi executado. Então, a gente observa que o reino está começando, sendo aplicado o que é correto, o que é certo. E isso produziu em Israel um senso de justiça no período de Salomão. A gente vai observar que há um senso de justiça em todo o seu governo, que é uma inquietação das nações. Hoje, as nações estão discutindo o que fazer com os homens. Interessante, né? O cidadão mata, faz o que faz, e a gente diz assim, mas o que fazer com ele? Não é? O que fazer? O cara matou 3, está lá numa penitenciária, e aí daqui cumpre 15 anos, é bom o comportamento, e aí sai. Como é que fica? 3 perderam a vida. O que fazer? Não é? A gente hoje está indignado diante disso. A lei tem que ser aplicada, e correta, e certa. Exato. Fazer uma guerra, exato. É. Como é que mata homens? É verdade. É suspeito. Suspeito. Você quer dar com uma metralhadora na mão e é suspeito. A defesa, né? Então, isso é uma coisa que está criando, que já criou dentro da mentalidade brasileira, que não sabe o que fazer. Por quê? Porque a gente valoriza mais o homem do que Deus. A gente não segue o que Deus disse ou o que Deus diz para seguir a vontade do homem. Se Salomão tivesse aqui naquele período de tempo, não, são pessoas boas, só cometeram erros aí, deixa para lá. Aí o outro, não, deixa para lá. Você observa que o próprio Adonias, aqui, que quis ser rei, depois Salomão deu um induto para ele, só para ilustrar, deu um induto aqui para o irmão dele, certo? Deu um induto lá para ele, não, e tal, que ele queria ser o rei, né? E aí Davi deu para Salomão, e aí ele chegou, pediu perdão e tal, e ficou por ali. Aí depois ele manda um recadinho para o Betseba, e vai dizer assim, olha, me dê a mão de Abisag, né? Por esposa. Aí Salomão entendeu o que ele queria. Ele queria mesmo era o trono. E Salomão disse assim, vou você quer o trono, né? Eu vou lhe dar logo, viu? Aí foi lá e mandou Benai executar ele logo, imediatamente. Pensa que é aquela que ficou com Davi, que aqueceu Davi, porque era da linhagem. Davi ficou com ela. Uma rainha da linhagem. Então, queremos aqui essa que ficou com Davi. Acabei esperto, né? Sunamita, essa mesmo. Então, a gente observa que o rei de Salomão, ele começa semeando coisas boas. E ele vai colher em toda a geração da sua vida. Quando chega no final, é que ele faz esse erro
de adorar os ídolos. E esse foi o seu pior erro, porque participou de toda a história de Israel. Por isso que ele vai dizer, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Eu costumo até dizer que melhor do que sabedoria, melhor do que riqueza, é temer a Deus. Eu acho que a melhor coisa é temer, acho que acompanha, a fé acompanha, mas o cidadão temer a pessoa de Deus leva a não pecar, leva a ter fé, leva a ter essa reverência de servir a Deus. Que foi o que Salomão devia ter pedido. Senhor, eu quero temer o teu nome. Eu acho que a conclusão do governo dele, estou supondo, seria bem melhor se ele tivesse pedido o princípio de temor ao Senhor. A sabedoria lá, a palavra sabedoria, não é a ideia de saber muita coisa. É a ideia de conhecer a Deus, de reverenciar a Deus. É a ideia, como é que a gente diz a palavra de sabedoria? É a sabedoria última, quer dizer, aquela sabedoria de conhecer a pessoa de Deus, que é o temor a Deus, que de fato ele errou. Devia ter pedido isso, ao meu ver. Eu acho que essa é a conclusão. Inclusive, ele diz em Eclesiastes, né? Na conclusão de tudo, ele fala, teme a Deus. Teme a Deus. É isso que precisamos. Então, em tudo, nós sabemos que o que semeamos hoje, colheremos amanhã. Se obedecemos os mandamentos do Senhor, colheremos os resultados. Se não obedecemos, seremos semelhantes a esses aqui que receberam a sua recompensa. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos dê sabedoria para estarmos aqui no sábado, às 19h30, para a consagração do Marcelo ao ofício pastoral. E depois, domingo de manhã, o nosso culto sobre Zacarias, especialmente sobre o Messias rejeitado. Lá nós vamos tratar sobre aquela parte do... Vocês estão lembrados, né? Do que Judas traiu Jesus, né? As 30 moedas de prata, que foi dado para o cemitério, né? Está escrito lá em Zacarias 11, né? Então o texto trata sobre a rejeição do Messias, certo? E à noite, nosso culto, uma jornada na graça, certo? Vamos continuar trabalhando nessa área. Vamos orar e assim a gente encerra. Ó Senhor Deus e Pai, obrigado porque reconhecemos verdadeiramente pela Tua palavra que o que semeamos hoje, colheremos amanhã. Salomão, no seu início, começou um reino realmente com justiça, fazendo o que era certo. Mas observamos que no final, os seus sucessores, de fato, não cumpriram conforme a lei, conforme os princípios da Tua palavra. Por isso, colher o fruto, ó Deus, das guerras, o fruto também do exílio, porque recusaram a Te servir. Então, ó Deus, Te pedimos nessa noite que Tu seja gracioso conosco, que possamos obedecer à Tua palavra e também termos esse princípio de temer o Teu nome. Ó Senhor, abençoe-nos, porque somente quando tememos o Teu nome é que não pecamos contra Ti. Por isso, ajude-nos a não pecarmos contra Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.